pessoal, tudo bom? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB, e eu ajudo as pessoas a se reconciliarem por meio do conhecimento das constelações familiares. E hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da reconciliação. Se você gosta desse tema, fica até o final. Se fizer sentido para você, curte, compartilha e deixe o seu comentário, que eu vou gostar de saber o que você achou acerca desse tema, tá certo? Então, vamos lá? Poder da reconciliação. Bert Hellinger fala que o trabalho com as constelações familiares é um trabalho que está a serviço da reconciliação. Em primeiro lugar, reconciliação com os pais. Tá? Em um dos livros dele, essa frase, eu não me lembro em qual livro é. Mas todo o trabalho que o Bert fez ao longo do seu caminho com essa abordagem foi voltado para a reconciliação. E essa reconciliação, segundo ele, ela começa dentro de nós. Inclusive, ele tem um outro livro com um título que fala assim: A paz começa na alma. E o que ele quer dizer com isso? Que quando nós estamos em paz conosco, aqui internamente, com aquilo que a gente é, nós estamos em paz com o mundo. E quem está em paz consigo não faz guerra, não tem conflitos, não vive em conflitos com as outras pessoas. E como é que nós podemos ir fazendo para ir trazendo essa paz para dentro de nós? A gente precisa primeiro reconhecer que nós temos conflitos internos. Esse é o primeiro ponto. No momento que eu reconheço que eu tenho a necessidade de me reconciliar com alguém, isso é o passo inicial. Porque o que vai acontecendo conosco quando nós temos conflito com as pessoas? Nós vamos trazendo aquelas pessoas para dentro de nós, de uma forma negativa. E também, por um outro lado, uma parte nossa fica com essa pessoa. Então, nós vamos nos dissociando, nos despedaçando, à medida que nós temos conflitos com outras pessoas. E daí nós já não estamos mais completos, porque essas pessoas que nós temos conflitos, nós vamos jogando-as para fora da nossa vida. Pelo menos é o que nós imaginamos, né? A gente vai excluindo, a gente faz uma força tremenda para afastar aquelas pessoas de nós, e muitas vezes fazemos isso fisicamente. No entanto, aqui dentro, essas pessoas estão conosco o tempo todo, elas dormem conosco. Já observaram aí em vocês, quando vocês têm conflito com alguém, o que acontece? Se alguém falar no nome dessa pessoa, já ativa alguma coisa aqui dentro de você. Se você estiver num lugar e essa pessoa que você tem um conflito chegar, pronto, pode ser a festa mais animada do mundo. A festa perde a graça e toda a sua atenção está voltada para aquela pessoa que você tem um conflito. E aqui eu estou falando de pessoas, de amigos, por exemplo, ou de pessoas que nem sejam tão próximas. Agora imagine quando você tem conflitos dentro da sua família. Por exemplo, quando você tem conflito com um dos seus pais, com o seu pai ou com a sua mãe. O que vai acontecendo com você? Você vai neutralizando em si tudo o que você tem que parece com o seu pai. Ou se o conflito for com a sua mãe, você vai neutralizando em você, suprimindo em você tudo aquilo que parece com ela. E daí você já não consegue mais acessar os recursos que tem lá para você, que vem através da sua mãe para você. Então a gente anda assim na vida, quando nós estamos com
em conflito com um dos nossos pais, ou com o nosso pai ou com a nossa mãe, a gente anda pela vida só com a metade nossa. É como se a gente fosse Saci Pererê, porque nós acessamos só uma parte. E para que a gente se torne pleno, íntegro, né, total, completo, nós precisamos estar em harmonia com os dois. Mas daí você pode estar dizendo agora, né, mas Maria, Deus me livre. A minha mãe foi terrível. Ela me judiou muito quando eu era criança. Ou a minha mãe me deu para adoção. Ou a minha mãe me rejeitou, me abandonou, ela não me quis. Como é que eu vou trazer a minha mãe para dentro de mim? E daí é onde começa o nosso desafio. Apesar do que aconteceu, nós sermos capazes de nos conectarmos com aquilo que chegou até nós através daquela mulher. Ou através daquele homem, porque você também pode estar dizendo assim, mas o meu pai foi terrível, meu pai foi embora, meu pai não me quis, eu nem conheço meu pai. Como é que eu vou trazer o meu pai para dentro de mim? É a mesma coisa. Nós precisamos nos conectar ao que vem deles, ao que tem em nós que é igual a eles. Quando nós conseguimos nos reconciliarmos com aquilo que nós temos em nós, que é igual ao que tem neles, né? Que o meu lado feminino veio através da minha mãe, daquela mulher que foi terrível, mas ainda assim é a minha mãe. E aquele lado que é o meu masculino, que veio para mim através do meu pai, que mesmo tendo sido um homem terrível, é o meu pai. No momento que eu consigo me reconciliar com essas duas forças dentro de mim, com essas duas partes, quando eu consigo me reconciliar com a minha história, com a minha realidade, e paro de querer excluir, de botar para fora aquelas características que eu tenho que são iguais àquela mulher, que é a minha mãe, ou características que eu tenho que são iguais às daquele homem, que é o meu pai, mas que eu não quero parecer com eles. Na verdade, a gente só não quer aqui na mente, tá? Porque dentro do nosso coração, nós nos alegramos em parecer com os nossos pais, por mais que eles sejam terríveis. Aqui dentro de nós amamos os nossos pais. E a gente começa a ter conflitos porque nós amamos eles aqui dentro do nosso coração, mas a nossa mente diz assim, mas eles não foram bons, eles fizeram isso, isso e isso. Aí começa o conflito entre o coração e a nossa mente. Mas, essencialmente, nós podemos nos reconciliar com esse amor que nós temos já aqui dentro do nosso coração. E aquilo que eles fizeram que foi terrível, nós deixamos com eles as consequências. E aí a gente fica com a vida. A gente fica com aqueles talentos, com aquela potência que chegou até nós através deles, com aquelas características. Eu tenho uma amiga que ela foi dada para adoção. E ela é linda, ela é uma mulher que você bate o olho e não tem como não enxergar nela uma mulher linda. E daí, eu fico olhando assim para ela e fico imaginando de quem são os olhos, né? Parece mais com o pai ou com a mãe, a cor da pele, a cor do cabelo, entende? Então a gente pode ir se conectando a isso. O que eu tenho que é igual ao meu pai? O que eu tenho que é igual à minha mãe? Quais são as características que eu tenho que são iguais à minha mãe, que é igual ao meu pai? E aí, à medida que você vai identificando isso,
Você vai se reconciliando com isso dentro de você e com eles. Porque enquanto nós não nos reconciliarmos com o nosso pai e a nossa mãe dentro de nós não temos como estar completos. Porque a gente não está reconciliado com nós mesmos. Porque olha só, metade de mim é o meu pai, a outra metade é a minha mãe. Se eu estou brigada com meu pai, o meu lado direito, né, que vem do masculino, eu não acesso. Se eu estou brigada com a minha mãe, o lado esquerdo, que vem do feminino, eu não consigo acessar. Se eu estou brigada com os dois, caramba, então eu tô meio que sendo levada, sabe? Que nem uma folha seca que descolou da sua árvore e tá sendo levada ao vento. E quais são os sintomas disso? Problemas nos outros círculos de relacionamentos. Não trabalho naquilo que eu gosto, não tenho sucesso na minha profissão, não tenho um relacionamento amoroso que vale a pena ser vivido. Tenho muitos conflitos aí nessa área. Se chego a ter filhos, não tenho força para lidar e para conduzir esses filhos. E por aí vai. Muitas vezes estou adoecida. Isso são sintomas de quem não está reconciliado aí nesse primeiro círculo, que é com essa porção em você que é igual ao seu pai, com essa porção em você que é igual à sua mãe. Apesar deles terem sido terríveis, ainda assim é possível a gente se reconciliar. Então, imagine, se nós estamos com problemas aí nesse primeiro círculo e não estamos reconciliados, a gente fica pela metade. Nós vamos seguindo pela vida faltando vários pedaços. E como é que nós podemos ir nos completando? À medida que nós vamos trazendo essas pessoas que nós jogamos para fora de volta para o nosso coração. Então é importante aí a reconciliação com os nossos pais. E um outro ponto que é muito, mas muito importante olhar para essa reconciliação é com parceiros anteriores. Porque o que nós observamos é que depois que você tem um parceiro e aquela relação não dá mais certo, até ali, a partir dali a relação não dá mais certo, o que nós fazemos? Nós queremos apagar aquela experiência e jogamos para fora aquela pessoa. Só que isso é só aqui no nível da nossa cabeça que isso é possível. Porque na alma não é possível. Não é possível jogar para fora as pessoas que fazem parte. E parceiros anteriores fazem parte, nós estamos intimamente vinculados a eles. E muitas vezes a gente quer jogar para fora, quer apagar aquela relação. E muitas vezes nós tivemos filhos. Aí imagina, eu quero os filhos, mas eu não quero aquele parceiro mais, eu quero apagar. Só que se eu apago, se eu excluo aquela história, automaticamente eu também teria que apagar e excluir os filhos. Entende? Então, como é que nós podemos nos reconciliar? Quando nós reconhecemos aquilo que nós vivemos com aquele parceiro, com aquela parceira. Quando a gente olha e diz assim, sim, foi dessa forma. Tiveram coisas muito difíceis aqui nessa relação, mas também houveram coisas boas. Por exemplo, os nossos filhos. E daí, se a gente tem filhos, a gente olha para eles e fala, yes, valeu a pena. E como fazemos para nos reconciliar com parceiros anteriores? Mesmo aqueles que o relacionamento, assim, com quem o relacionamento foi bem difícil, foi bem pesado. Principalmente com esses é que a gente precisa se reconciliar. Sabe por quê?
tem uma parte nossa que está lá com essa pessoa. E essa pessoa está inteira dentro de nós. Imagina se for mais de um. Aí são mais partes nossas que estão lá, perambulando por aí. Aonde essa pessoa está, tem uma parte nossa com ela. E na medida que nós nos reconciliamos com essas pessoas, a gente pega de volta aquela parte nossa que nos falta. E também a gente devolve para aquela pessoa a parte dela que está aqui dentro de nós, que está roendo, sabe, corroendo. Então, à medida que eu me reconcilio, eu também vou me completando, eu vou trazendo de volta aquelas partes. Então, com o parceiro anterior, como é que você pode fazer? Você pode começar, sabe, por um ponto. Primeiro você pode fazer aqui dentro, se você preferir, olhar internamente para esse parceiro, para essa parceira e de reconhecer. Imaginar que ela está diante de você e dizer: eu reconheço tudo que vivemos. Eu assumo a minha parte de responsabilidade naquilo que não deu certo, mas também naquilo que deu, naquilo que foi bom e positivo e que somou. Eu agradeço por tudo que eu aprendi com você. Aquilo que foi pesado, a gente pode deixar. Eu sou grata a tudo que vivemos. Você sempre vai ser ou meu primeiro, ou meu segundo, ou meu terceiro parceiro, marido, esposa. Você olha para o lugar daquela pessoa, você reconhece o que você viveu com aquela pessoa. E você deixa com ela a parte dela, a parte da responsabilidade que cabe a ela. Você pode fazer isso começando aqui, como eu disse, mas você pode também procurar essa pessoa e ter uma conversa assim. É um desafio? É um grande desafio, porque a gente vai ter que abrir mão aí das nossas certezas, da nossa razão, sabe? Mas é melhor ter razão e ficar presa àquela pessoa a vida inteira, ou perder a razão e deixar a pessoa livre e também ficar livre para outros relacionamentos. Porque, se a gente não faz essa despedida, esse reconhecimento e essa reconciliação de fato com a pessoa, como essa pessoa fica sempre dentro de nós, não existe um espaço para que outro parceiro ou outra parceira chegue. Aquela pessoa, ela está sempre conosco. Então, o outro ou a outra que poderia chegar, eles não chegam, porque eles sentem que não tem espaço para eles, que não tem uma brecha para eles se enfiarem ali. E se ainda assim insistem e aí ficam, o que acontece? Esse parceiro anterior, essa parceira, ela interfere nessa relação aqui. Porque a presença dela está sempre ali. E no caso, se for uma mulher, que esteja excluída e esse homem venha a se casar com uma outra mulher e ter uma filha, filhos, uma filha ou um filho, essa filha pode vir identificada com essa parceira que está excluída. E o que acontece na prática? Essa menina, ela tem uma dificuldade tremenda de tomar a mãe, porque a mãe representa uma espécie de inimiga que tomou o lugar dela, já que ela está identificada com a outra. E com o pai, ela tem uma espécie de romance, é como se fosse um namoradinho, porque ela está representando essa mulher que está excluída. Então, quando nós não estamos reconciliados com os antigos parceiros, além de afetar a nossa própria vida, porque um pedaço nosso está lá, afeta o outro, aquele que porventura chegue, e ainda afeta os filhos que vêm. Compreende como a reconciliação é poderosa? Porque além dela nos integrar, ela também libera as outras pessoas, libera os nossos filhos, para que eles não fiquem presos a essas questões mal resolvidas no passado. Compreende? Então a reconciliação, ela é urgente e necessária
com todas as pessoas que porventura a gente esteja indo em litígio, seja com os nossos pais, seja com irmãos, com tios, antigos parceiros, porque todas essas pessoas nós estamos vinculadas, todas essas pessoas pertencem ao nosso sistema familiar. Também com amigos, sabe? Eu tenho uma amiga que nós nos conhecemos na faculdade e é uma amiga que eu amo profundamente. E quando ela foi casar, eu não consegui ir para o casamento dela. Aconteceram vários fatores que eu não fui para o casamento. E ela tinha se esforçado muito, tanto para me entregar o convite de casamento, como o convite do chá de panela, e eu não consegui nenhum deles. E daí, por não ir para o casamento, ela ficou chateada comigo. E com toda razão. Ela tinha toda razão. Eu também tinha as minhas razões de não ter ido, de não ter podido ir. Mas, moral dessa história é que ela me fazia muita falta o tempo que a gente se afastou. Por conta disso, a gente se afastou. E eu tinha sempre ela aqui dentro do meu coração, mas como essa falta, algo que não estava bem resolvido, algo que eu precisava restaurar. Então o tempo passou, a gente ficou aí uns 3 anos afastadas, até que um dia ela fez uma postagem muito bonita. Ela é capoeirista, então ela fez uma postagem lá, ela estava vestida com uma roupa bem bonita, aí eu vi e comentei. Falei, nossa, mas você tá muito bonita aqui nessa foto. Ela falou, foi uma apresentação que eu fiz e a gente retomou uma conversa. E aí eu pensei, poxa, aqui é uma oportunidade de eu me reconciliar com ela. Então, mas eu sabia que eu precisava equilibrar, eu estava devendo para ela. Eu precisava restaurar, eu precisava voltar a trocar com ela. Porque já tinha 3 anos que a gente não tinha mais troca, tinha rompido, sabe? Então eu falei com ela assim, eu falei, eu tô querendo te encontrar. Aí ela deu uma abertura e nós marcamos. Então eu fui lá numa loja de cama, mesa e banho, comprei o melhor jogo de cama e lá quando a gente encontrou eu a presenteei. Então, naquele momento, nós conseguimos, nos reconciliarmos. Então, aquele pedaço meu que estava com ela, eu pude trazer de volta. E aquele pedaço dela que estava aqui incomodando, ela tomou de volta. Então, no momento que nós nos reconciliamos, nós voltamos a ficar mais completas. Percebe? E hoje, tanto nós continuamos com a nossa amizade, como os nossos maridos são amigos. Então, é muito interessante, é muito bom quando nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com as pessoas que são importantes para nós, com as pessoas que são caras para nós. E daí você pode estar me dizendo assim, Maria, mas e com as pessoas que não faz a menor diferença para mim? Com pessoas que eu tenho um conflito, mas eu não quero mais me relacionar com elas. Tá tudo certo. Se você não quer fazer isso que eu fiz, de retomar as trocas, retomar o relacionamento, retomar as trocas, não tem problema. Você vai ficar sem aquela pessoa, mas é importante que dentro de você já não esteja mais em conflito com ela. Você já não guarde mais rancor daquela pessoa. O Einstein diz que guardar rancor é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Guardar rancor de alguém. Então é isso. Tudo bem, você não quer mais se relacionar com ela? Tranquilo. Mas aqui dentro de você ainda rói uma raiva, uma mágoa. É importante que você trabalhe isso em você para que você se libere dessa raiva, dessa mágoa, desse rancor. Que simplesmente aquela pessoa seja indiferente para você. Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença.
Então, enquanto você tem sentimento de raiva, de ódio, de rancor, na verdade você ama aquela pessoa. Aquela pessoa é importante para você. Entende? Então, se você quer retomar o relacionamento com aquela pessoa, vá em busca da reconciliação, porque a reconciliação ela é poderosa. Porque ela nos integra. O Bert, quando as pessoas passavam por ele, né, e perguntavam, então, Bert, ou encontravam ele, falavam, Bert, como você vai? Como está você? Ele respondia, eu estou me completando. Então, como é que a gente vai se completando? Quando nós vamos trazendo todas as pessoas que são importantes para a nossa vida, para dentro do nosso coração. Quando nós nos reconciliamos com todas essas pessoas que são importantes para nós. E ele dá o nome disso de completude. Segundo ele, né, completude é quando todas aquelas pessoas que têm um lugar no nosso coração, que são importantes para nós, têm um lugar no nosso coração. E tem uma outra parte, pessoal, que é importante que a gente se reconcilie, que é com nós mesmos, com a nossa história, com aquelas coisas que nós fomos realizando ao longo do caminho, com aquelas cagadas que a gente vai fazendo ao longo do caminho e que a gente quer excluir, a gente quer botar para fora, a gente quer esquecer daquela parte nossa que fez aquela cagada lá. Ou às vezes, lá na infância, aconteceu alguma coisa e que nós queremos apagar da nossa vida. Só que não funciona assim, tá, gente? Tudo aquilo que a gente quer apagar, que a gente quer excluir, nos aprisiona. Por exemplo, nós tivemos uma aluna em uma das nossas turmas que ela trouxe um sintoma de que ela não tinha desejo sexual pelo parceiro. E daí nós fomos investigar o que nós, né, o que veio à luz. Que lá na infância ela tinha sido abusada sexualmente. Então, ela tinha vergonha dessa parte, ela se sentia culpada. Isso acontece muito, tá? Quando a criança ela sofre abuso sexual na infância, então ela se sente culpada, ela sente vergonha. E daí, lá na fase adulta, ela desenvolve alguns sintomas. Que nós vimos, né? Essa questão de não querer mais ter contato sexual com o parceiro, de não sentir prazer. Um outro é reprimir tudo que se refere ao feminino. Então, às vezes tem problemas menstruais, às vezes desenvolve endometriose. Então, tudo é uma desconexão com o feminino, por conta desse trauma lá na infância, desse trauma sexual. Então, tudo que se refere à parte sexual, ela bloqueia. Faz isso de uma forma inconsciente. Como é que nós podemos fazer para ir se reconciliando com essa parte nós? É preciso revisitar esse trauma. É preciso revisitar essa criança para poder ir reintegrando. Muitas vezes é um aborto que nós fizemos aí na adolescência ou na fase mais jovem. Daí nós queremos também excluir essa parte, esse acontecimento. Só que se eu excluo o acontecimento, eu também quero excluir aquela parte minha que fez aquilo. E daí não funciona, porque eu vou seguir incompleta pela vida e lá no futuro eu vou ter sintomas. De mulheres que fazem aborto, um dos sintomas é que lá na frente, às vezes, elas se tornam inférteis. Às vezes, elas desenvolvem um câncer de útero. Porque essa parte não está integrada, porque ela não conseguiu se auto-perdoar. Se reconciliar com essa parte que cometeu esse ato. Então, para quem, né, tenha essa situação aí na vida, olha para você naquele momento lá, seja de 16, 20 anos, 21 anos. Em cada fase que você considera que você fez uma cagada, se posiciona diante de você mesma nesse período e olhe para você nos olhos e diga, sim, eu fiz isso, é verdade.
nesse momento foi o melhor que eu consegui fazer. Eu sei que isso poderia, né? Eu poderia não ter feito isso, mas eu fiz. E agora eu assumo a responsabilidade. Eu agora olho para você com essa idade e eu acolho essa parte minha que fez isso. Entende? No momento que você faz isso, que você vai lá e resgata essa parte sua que você quis apagar, que você quis excluir, você volta a se reintegrar. Aquela parte sua que estava lá, você traz de volta. E também você traz de volta toda aquela força, toda aquela coragem que você tinha deixado lá com aquela parte sua que você também estava querendo excluir. Então, a reconciliação, ela se dá tanto com as outras pessoas, tanto com quem está do lado de fora, mas principalmente quando nós nos reconciliamos com nós mesmos, com aquelas partes que é difícil de olhar, com aquelas partes que muitas vezes a gente tem vergonha. Quando eu fiz 9 anos, a minha mãe me levou, talvez vocês saibam, talvez não, mas eu nasci no interior do Ceará, numa tribo mesmo, assim, onde não tinha água, não tinha energia, era uma tribo, tá? Não tinha água encanada, enfim. Não tinha televisão, não tinha nada, era, né? Era aquilo ali. Então, quando eu completei 9 anos, a minha mãe me levou para morar na casa da minha tia, na cidade. Era 50 quilômetros lá de onde a gente morava. E quando a minha mãe foi embora, que me deixou lá, eu fiquei lá no portão, segurando assim as barras e vendo a minha mãe ir embora. E a minha vontade era de correr e encontrar minha mãe e largar aquele negócio de morar na cidade. Eu não queria morar lá. Eu queria voltar com a minha mãe. Eu queria morar, mas não queria. Eu queria voltar com a minha mãe naquela hora. Mas só que eu reprimia aquilo, né? Eu reprimia aquela dor, aquela emoção e aquela vontade de ir embora. O que aconteceu depois? Agora já com 40 anos, 40 e poucos anos, eu pude acessar de volta, né? Através de uma terapia, de uma medicina que eu fiz, esse momento da minha infância. E eu estava paralisada naquele ponto, uma parte de mim estava paralisada lá. E qual que eram os sintomas que eu tinha hoje aqui? Medo, rejeição, abandono, eu me senti abandonada, minha mãe me deixou lá. Entende? Então, no momento que eu fui lá e revisitei esse trauma, essa ruptura, eu trouxe de volta essa parte minha. Então eu pude me reconciliar com essa parte que estava lá. Então eu fiquei mais integrada, eu fiquei mais completa. E é assim, nós vamos nos reintegrando por etapas, em camadas. Essa semana eu escrevi um texto e daí mandei para uma lista de transmissão que eu tenho. E uma das alunas, eu falei sobre a reconciliação com os pais. E uma das alunas que recebeu esse texto, ela falou assim: mas Maria, e quando você sente que já reconciliou com os pais, olha para os pais e reconhece, e ainda assim tem sintomas na sua vida que não estão batendo com essa realidade? Ainda tem coisas que estão acontecendo na minha vida. Como é que a gente faz? E eu falei exatamente para ela isso. Olha, isso vai acontecendo em camadas. Vem uma necessidade, um sintoma, você olha, aí você integra, você se completa mais, você expande. Porque você toma conhecimento daquilo que estava te afetando, que estava trazendo aquele sintoma. E daí, no momento que você toma conhecimento, você expande. Só que aquilo acomoda e aí você continua no caminho de autoconhecimento, de se observar, de se perceber. E aí você vai e percebe uma outra coisa.
Por quê, pessoal? Porque ao longo da nossa história, desde quando a gente está lá, é concebida, lá no ventre da nossa mãe, até a fase que a gente está hoje, até a idade que a gente está hoje, aconteceram muitas coisas. Muitas situações que foram traumáticas. E muitas delas estão no nosso nível inconsciente. Nós não nos lembramos. Mas não é pelo fato da gente não se lembrar que isso não interfira na nossa vida, que isso não traga sintomas. Então, para nós irmos acessando o que houve de fato, a gente precisa observar os sintomas. Através dos sintomas é que a gente busca a cura. Não é assim? O sintoma, ele quer nos mostrar que tem alguma coisa que precisa ser vista, que precisa ser integrada. Comumente, um sintoma significa que alguém está faltando, que algum acontecimento importante não está sendo visto, não está sendo incluído. É isso que significa um sintoma. É algo que aconteceu, que está presente na nossa vida, mas que nós não tomamos consciência muitas vezes. Então, o sintoma, eu vejo o sintoma como algo que nos pega pela mão para nos levar até onde a gente precisa ir e enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Então, um sintoma é um guia para nos ajudar a nos reconciliarmos com algo que precisa ser reconciliado dentro de nós. E muitas vezes com outras pessoas. Tá certo, pessoal? Então, sintetizando o que eu falei nessa aula, se você chegou agora e pegou só esse finalzinho. Para que é importante a reconciliação? Qual é o poder da reconciliação? É para que nós possamos ir nos completando. Quando a gente se reconcilia com pessoas que nós estamos em conflito e, essencialmente, quando nós nos reconciliamos com partes nossas que nós fomos deixando para trás, que nós fomos deixando oculta lá, jogando lá para o nosso inconsciente. Quando a gente traz isso à luz e integra isso em nós, nós crescemos, nós expandimos, nós nos tornamos mais completas, pessoas mais completas. Tá certo? Então, a aula de hoje foi isso, o poder da reconciliação. Se você gostou, curte, compartilha e deixe o seu comentário. Também nos siga no Instagram e no Facebook, que sempre tem alguma coisa muito rica, conteúdos ricos para quem quer ir aí por esse caminho do autoconhecimento e da reconciliação através do conhecimento das constelações familiares. Fui!